como instrumento de planejamento urbano. Está escrito isso no Estatuto da Cidade. O tombamento é instrumento de planejamento urbano. O problema maior é que a maioria da mídia, das pessoas e da falta de informação considera o tombamento uma coisa estratosférica. Não é? Quando se fala em tombamento, alguém já acha que vai contra a propriedade privada. Às vezes, a gente, trabalhando no serviço público, eu trabalhei muito tempo no Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura, auxiliando o Compresp, a gente, quando entra um governo de direita, o pessoal que trabalha com patrimônio é considerado de esquerda, porque não respeita a propriedade privada. Quando o governo é de esquerda, o pessoal do patrimônio é de direita. Por quê? Ou seja, a gente não tem um muro para a gente ficar, ou está lá ou está cá. É impressionante. E a gente sempre está trabalhando nesse sentido de conservar a memória social, que é uma coisa importante. Um problema muito grande que a gente sente é a falta de, realmente, de formação profissional. Não somente de arquitetos. Eu trabalho com preservação, é um trabalho interdisciplinar. Então, ele não é um trabalho de uma única profissão. Né? E isso, a falta de informação e de formação profissional é uma coisa muito séria. E é séria do ponto de vista do reconhecimento da necessidade de se estar trabalhando com essas coisas. Por exemplo, a gente tem uma coisa linda que chama ATIS, uma Lei de Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social. É belíssima a lei, a gente brigou muito por isso. O Nabil é um dos idealizadores, o Zezé Ribeiro foi quem foi o relator lá na Câmara Federal, e todo mundo brigando para que a gente conseguisse uma coisa que fosse de interesse público, de verdade. Só que, para a gente trabalhar no patrimônio histórico com a lei de ATIS ou com qualquer outra diretriz de intervenção, se bate na contra-informação. E se bate também numa legislação muito rígida. Por exemplo, a Caixa Econômica, que é responsável pelo financiamento de todas essas intervenções e ações, ela não passa um projeto de restauro. Por quê? Porque está fixo o seu valor de metro quadrado. Então, se a gente tem um imóvel, um prédio, sei lá, ocupado, e que a gente faça um estudo, um trabalho de reforma e de restauro correto, e que um ambiente tenha 2 metros quadrados a mais do que o outro por conta da legislação de preservação, que é uma coisa que tem que ser compreendida, quando a gente reconhece um imóvel, um conjunto urbano, como referência cultural, não tem como desconhecer mais. Ele foi reconhecido como referência cultural daquele momento, daquelas relações sociais, daquela forma de viver e de usar aquela arquitetura. Aquilo foi reconhecido como documento de memória. Isso significa que existem normas para que se possa trabalhar com isso. Essas normas é que não são conhecidas, nem pela maioria dos nossos colegas arquitetos. Na gestão passada do CAU, eu era coordenadora do grupo de trabalho de patrimônio histórico, que a Maria Rita fica falando na cara. E uma coisa que me preocupa muito é quando você ouve, isso em qualquer tipo de intervenção, por isso que eu estou colocando o ATIS, para depois a gente voltar ao assunto, o que a gente ouve é que o patrimônio que atrapalha, não aprova nada. É o patrimônio que não aprova. Eu tive uma experiência agora em Salvador, das mais loucas, que o meu próprio irmão me falou, o IFAM que não aprova. Olha, o IFAM não sabe, o IFAM aprova. O arquiteto que não sabe fazer. E é verdade.
O arquiteto não sabe fazer. Nós criamos um curso de pós-graduação aqui na Unisantos, na Católica de Santos, não somente para arquiteto, mas ele é pluridisciplinar, por conta dessa necessidade. Como funcionária pública de um órgão de preservação que aprovava projetos, que analisava projetos de arquitetura, a minha agonia era ver que meus colegas não cumprem uma metodologia. Não cumprem. E essa metodologia é internacional, quer dizer, é uma coisa que está escrita no mundo inteiro. Tem cartas e mais cartas e documentos internacionais da Unesco, do ICOMOS, do ICROM, para a gente seguir. E nós devemos seguir, senão a gente não consegue aprovar esses trabalhos nos órgãos. Porque simplesmente os órgãos não podem fechar o olho para o que aquilo representa como patrimônio cultural. Então não é a vontade de um arquiteto que vai destruir um prédio porque ele é o melhor arquiteto do que o arquiteto anterior que fez, mesmo sendo preservado. Isso não pode mais existir. A gente tem que conversar muito, brigar muito. Eu sou professora da Unisantos há um tempão. Eu repito essas coisas para os meus alunos. Na pós-graduação, esse é o mote. A gente precisa cumprir a metodologia. Precisamos de especialistas, sim, que possam fazer bons projetos de restauro. E com relação à habitação de interesse social, é mais maluco ainda, porque a gente não consegue colocar nos ambientes as duas leis. Então, não existe forma de complementação, uma parte com a outra. E isso é impossível. Então, a coisa mais importante num centro histórico é a habitação. Sem habitação não existe animação, não existe alma, não existe nada. Eu levei meus alunos da pós-graduação para fazer uma visita técnica no Centro Histórico de Santos, num sábado de manhã, uns 15 dias atrás, ou 3 semanas atrás. Eu fiquei horrorizada, não tinha vivalma. 9h30 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, não tinha vivalma. Na Rua 15, na Rua do Comércio, na Praça da Liberdade, não existia gente. Na frente do Carmo, a igreja fechada no sábado de manhã. Quer dizer, nem para visitação, nem um interesse econômico de se conseguir, como se faz em qualquer outro país mais evoluído, tirar proveito do que a gente tem como turismo, sim, por que não? Como cultura, sim, por que não? E eu fiquei assim, gente, nós precisamos conversar muito, porque a cidade está ficando vazia. E cada vez mais vazia, os comércios estão fechando, porque ninguém aparece para comprar. E a habitação, que é bom, está no morro, está no mangue e assim por diante. Então, uma das coisas que eu acho importante eu não vou só chorar, não, eu vou mostrar uma coisa bonita. Eu participei de um trabalho lá em São Paulo, que foi muito importante, que é o Casarão da Boa Morte, o Casarão da Rua do Carmo. Nesse caso, nós tínhamos um cortiço, um monte de gente morando lá dentro, uma igreja do século XVIII, que é a Igreja da Boa Morte, de taipa de pilão, barroca, fantástica, e um quintal, que existia de tudo naquele quintal. E o pessoalzinho da organização dos cortiços, principalmente o G, eles se organizaram para que a gente conseguisse restaurar o casarão que era tombado. Tudo isso tombado, porque o casarão é de começo do século XIX e a igreja e o conjunto da igreja é do século XVIII. Ou seja, tombado pelo IFAM. E a gente discutindo possibilidades. O professor Paulo Bastos, que dava aula aqui com a gente também, que era um aficionado no trabalho com a preservação, ele fez projetos para o casarão, a gente discutiu muito. No fim, a prefeitura fez um concurso. Fez um concurso quando o Nabil era o diretor da Secretaria de Habitação.
de São Paulo. E ganhou esse concurso o arquiteto Hector Villeca. Isso tem mais de 10 anos. E a gente conseguiu inaugurar no passado, 2018. Ou seja, é uma intervenção contemporânea, casada com os imóveis históricos, que não destrói, pelo contrário, constrói. Ele constrói, inclusive, uma praça, uma coisa interessante, uma área pública para aquelas pessoas. E as pessoas ficaram lá, não se gentrificou. Eles brigaram pelo seu espaço e conseguiram, com a aprovação, com a grana da prefeitura. A prefeitura demorou, mas conseguiu concluir. É o único exemplo em São Paulo, que é a cidade mais rica do país, que a gente tem de habitação de interesse social em patrimônio histórico. O restante tem alguns prédios modernos, que a Helena Saia também tentou fazer, mas também não precisava aprovar nos órgãos, que ainda não eram tombados, e muito pouca coisa. Ou seja, nós estamos tão distantes desse tema, habitação de interesse social em patrimônio histórico, mas tão distante, que eu penso assim, gente, a gente vai ter que caminhar muito, e brigar muito, e pensar muito, e chegar no Congresso, e mudar a Caixa, a carteira de grana da Caixa Econômica com relação a isso. Porque não é a metragem quadrada que assegura a habitabilidade, não é a metragem quadrada que assegura conforto, que assegura circulação, que assegura o conforto mesmo das pessoas. Não. É a intenção cultural, a representatividade que aquilo traz e que as pessoas pertençam àquelas coisas, pertençam àqueles lugares. Esse exemplo do projeto do Villeca é muito importante porque as pessoas pertencem àquele lugar e elas não saíram do seu lugar. Elas ficaram e o conjunto está lá bem, bem lindo. Eu não consegui uma foto do conjunto porque não achei as minhas coisas, mas eu trouxe a maquete, que é muito interessante, porque é um exemplo bem, bem interessante. E, bom, de qualquer maneira, eu vou mostrar umas figurinhas, mostrar as santos belíssimas, falar umas coisas mais interessantes, e depois a gente conversa. Mas nós estamos muito distantes. Habitação de interesse social. Há uma coisa importante que a Maria Rita colocou. Nós lá no CAU, a gente pensou, já que tem a TIS, inclusive para quem tiver interesse, tem uma cartilha de ATIS no site do CAU, né, do CAU Brasil, é a cartilha de Santa Catarina, que é muito interessante e facilzinha, qualquer arquiteto pode até cumprir naturalmente, se conseguir fazer o projeto. Porque as prefeituras não normatizaram essa lei ainda. Assim, a maioria absoluta, eu desconheço uma prefeitura que tenha normatizado. Talvez de uma pessoa, que o prefeito está mais interessado em trabalhar para a comunidade. Mas o restante está difícil. Então, essa é outra briga que a gente vai ter que encarar. Quer dizer, a normatização das ATIs nas prefeituras e a normatização de ATIs no patrimônio, que já é um salto de qualidade, porque você coloca a cultura junto. Não é somente fazer uma casinha lá longe e aquele monte de casinha. O PAC, sem a gente ter o pertencimento da sua região, da sua cultura, do seu caminho e assim por diante. Nós lá no CAU, a gente está tentando, já mandamos para o jurídico, montar um edital como um ATIS para patrimônio histórico e para ser habitação também. Principalmente, a discussão com os arquitetos no Conselho foi tão acirrada, porque arquiteto que trabalha com habitação e interesse social não entende de patrimônio histórico.
simplesmente não trabalha com isso. Quer dizer, até gosta, até se envolve, até milita, mas a metodologia não sabe fazer. Então, na medida que você não cumpre a metodologia de trabalho para poder aprovar as coisas, não vai aprovar. Não tem como. Então, a gente está tentando isso lá no... Se a gente conseguir que o jurídico nos dê o aval, nós vamos mandar para o CalBR e vamos mandar para o Congresso Nacional. Nós precisamos ter isso para poder trabalhar. E é isso que eu acho que é por aí que a gente tem que não esmorecer. Bom, o interesse na paisagem como bem patrimonial já existia no momento da institucionalização da preservação do patrimônio no Brasil em 1937, que é manifesto na criação do livro de Sombras, arqueológico, etnográfico e paisagístico. Como definição, conforme o IFAM, a chancela da paisagem cultural brasileira é uma porção peculiar do território nacional representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas e atribuíram valores. A Unesco instituiu em 92 a paisagem cultural como categoria para a inscrição de bens na lista de patrimônio mundial, na intenção de se libertar da dicotomia imposta pelos critérios existentes para a inscrição dos bens naturais ou culturais. Então, o interesse da paisagem, o interesse, quando a gente fala de habitação de interesse social, essa paisagem construída, ela é importante para as pessoas, é assim que a gente vive, a gente sabe que vai da rua direita para a rua São Bento, né? Porque a rua direita e a rua de São Bento são nossas diretrizes. Uma coisa importante são nossas referências culturais. Na medida que você corta, retira essa paisagem da sua possibilidade, a construção dos portugueses é uma coisa que eu repito muito, eu falei na jornada passada, e trouxe nessa. Os portugueses têm um projeto urbanístico, um trabalho de urbanização e uma legislação urbanística tão forte, que está presente até hoje nas nossas cidades. Santos, é claro, eu vou até mostrar uma figurinha. Então, esse desenho português, esse urbanismo português, mesmo se destruindo as arquiteturas, ele resiste. E são a nossa referência. E o arquiteto, ele não pode deixar, o arquiteto e os profissionais, ele não pode deixar de ler e de colocar isso como ferramenta de trabalho. É uma resistência cultural e é a minha ferramenta principal. É a resistência, é o que resiste, é o que se impõe à destruição. O Largo do Pelourinho em Salvador, neste caso, o lado direito é totalmente comercial e o lado esquerdo é meio comercial, meio habitação. Nesse caso, não foi nada de artista. O ACM, não sei se vocês já ouviram falar, ele desapropriou os imóveis e ele deu como comodato para muita gente morar em alguns lugares desse conjunto histórico, principalmente no Largo do Pelourinho e no Paço. Então, muita gente, o que tem de habitação no Centro Histórico de Salvador, a maioria é decorrente dessa intervenção pública privada, ou seja, o privado usando as coisas do público por 90 anos, que é uma coisa complicada. Esse é somente em Salvador, é o que eu estava falando do desenho urbano decorrente da norma de construir de acordo com as tradições portuguesas, coordenado pelas ordenações, cartas régias, leis, decretos, alvarás, posturas, oferece ainda hoje para o observador fascinado por nossas cidades antigas a compreensão da amplitude da política colonizadora portuguesa no Brasil. Ou seja, repito, os portugueses tinham leis. Alguém ainda tem dúvida que português construía
aleatoriamente, não tenha, porque todos os estudos já demonstram que português, o Estado português é o Estado moderno mais antigo da Europa. O Estado português ele é normatizado a partir do século XIII e é Portugal sempre. E foi se transformando e se apresentando como cultura portuguesa. O Estado espanhol ele só é reconhecido Estado no final do século XV, quase 300 anos depois de Portugal. Então, na medida que os portugueses chegaram no Brasil, eles já tinham suas leis e já implantavam suas cidades de acordo com a sua legislação política. Os espanhóis chegaram na América, descobriram umas civilizações fantásticas, um desenho reticulado fantástico dessas civilizações e incorporaram ao seu desenho de urbanismo na América. Ou seja, nenhuma cidade americana espanhola parece com a cidade espanhola da Espanha. Nenhuma. As praças maiores espanholas que existem hoje são todas depois do descobrimento da América. Então isso é um detalhe muito importante para a gente não discutir mais essa coisa do legislador, do ladrilhador e do semeador. Já está meio que superado. Em Santos não foi diferente. Santos você tem essas gravuras fantásticas, a gente tem Santos totalmente, eu trouxe muito pouquinho, mas a gente tem Santos totalmente, eu estou colocando essas coisas porque faz parte da minha ferramenta de trabalho com habitação. Conhecer a cidade, descobrir a cidade, escrever a cidade, ler a cidade como resistência, e essa é a minha ferramenta de trabalho. Bom, aí a gente tem uma visão de Santos. De 1765, você já tem o Monte Serra, o Carmo, a gente enxerga o São Bento, a Santa Casa, e assim os jesuítas, toda... O que eu faço aqui? Só deixa eu botar uma... Bom, aí a gente tem um tour. Não fui eu. Bom, a gente tem esse desenho do engenheiro militar. As cidades brasileiras eram totalmente documentadas. Para quem tiver interesse, esse livro do Nestor Goulart é muito importante, porque ele traz muitas informações de cartografia antiga das cidades brasileiras de todas as regiões, norte, sul, leste, nordeste, sudeste e assim por diante. E esse engenheiro militar desenha Santos dessa forma.